Verdade, amor, amores. Caraca, tá um sol em São Paulo, verdade. E a gente passeou pra caramba. Mas eu vou fazer o vídeo hoje cedo, mais cedo, porque eu quero fazer minhas unhas e descansar de verdade, né? Sobre o vídeo de ontem, eu deixei bem claro que eu não sou uma pessoa retardada, nem débil mental e nem louca sobre atualidades, sobre esquecimento, sobre política, né? Se você sentar aqui comigo 10 minutos, eu vou conversar com você sobre política, sobre música, sobre livros, sobre atualidades, é verdade, sobre trabalho, sobre artes, é verdade, sobre o assunto que você achar que deve tocar a minha pessoa, o assunto comigo, né? Mas você não vai sentar comigo para falar mal da vida dos outros. Não vai, porque eu não gosto disso. Porque eu acho que cada um tem a sua vida e cada um deve respeitar o seu espaço. Então, assim, ontem eu deixei bem claro que uma mulher louca, ela não tem essa visão na vida, né? Ela não tem essa visão política do que aconteceu, mesmo tendo perdido a memória. Como eu disse a vocês, eu estudei muito, muito, principalmente na pandemia, principalmente em um ano dentro de casa, né? Ontem completou-se 6 anos que eu moro sozinha. Eu acho tão engraçado, ai, quando você morar sozinha. Nossa, qual é a dificuldade dessas pessoas entender que relações acabam? Nossa, a gente dá risada para os seres desse, né? É verdade, porque relações começam-se todo dia e todo dia acaba. Ah, você é a favor de términos de relação? Não, eu sou a favor de términos de relação que expõem as pessoas, né? Porque comigo não funciona costurar relacionamento. Quantos anos eu costurei um relacionamento de 25 anos e olha o que aconteceu. Aí trouxeram, isso aí é uma lição de casa para nunca mais trazer esse tipo de situação constrangedora na minha vida atual, porque eu fiz 7 anos de psicanálise. Eu não tô brincando, foi 7 anos de psicanálise para justamente, porque se eu tivesse intenção de costurar relacionamento, os meus médicos eles teriam costurado, né? Eu falo na minha autobiografia, nem na minha autobiografia eu menciono intimidade de 4 paredes, nem nisso, porque eu acho que isso daí é muito reservado. O que você faz entre 4 paredes não diz respeito a ninguém, nem a familiares, a ninguém, é entre o casal, seja ele heterossexual ou homossexual. É assim que funciona, é assim que eu aprendi a ser. Sou pudica? Sou. Sou sim. Muitas vezes fui taxada como Madonna, né? Mas caiu por terra a história da Madonna. Então agora vira a história da freira. Não é porque eu respeito muito a minha pessoa, eu respeito o meu corpo, eu respeito os meus sentimentos, é verdade, né? Então tá aí, né? Tá aí o vexame que eu falo, que eu mencionei nas fotos, né? Vexame, porque você só se permite fazer um vexame dessa intensidade costurando relacionamentos. Porque assim, é o que eu falo, tem relacionamentos que não tem costura. Porque vai costurar lá na frente e vai afrouxar. Porque hoje a pivô foi uma pessoa. Porque na cabeça dessas pessoas que cultivam relações doentes, sempre tem um culpado, nunca são elas. Que mantêm-se ali por status, né? Eu vou continuar hoje no meu vídeo a fazer as minhas denúncias, verdade, das pessoas envolvidas. Ontem eu falei nomes, inclusive de familiares do meu irmão, verdade, da minha ex-cunhada e da minha atual cunhada. Por quê, galera? Porque durante anos e anos, como eu disse pra vocês, foram de verdade, de coração, foram 6 anos sozinha dentro daquele apartamento lá, 5 anos sozinhas no apartamento, sozinhas, eu e ela, no apartamento lá na Sobral, e um ano sozinha, quase aqui nesse, é verdade. E usando programas ilícitos, verdade, com jogos de casais tóxicos, né? Tóxicos, expondo a minha pessoa, a pessoa que eu amo, com pessoas tóxicas, comparando, eram madrugadas afora. Quantas vezes, esse aqui nunca, mas lá no outro, quantas vezes, madrugadas, 3, 4 horas da manhã, eu acordava, eu pegava o telefone, eu ligava para minha psiquiatra, dava um toque para ela e ela me retornava 3, 4 horas da manhã porque eu tava com batimentos cardíacos alterados, verdade, isso há uns 2, 3 anos atrás, da época da lavanderia, né? E na época do Chaves do Chapolin, logo que eu mudei para lá, né? Verdade. Por quê? Relações tóxicas. Olha a toxicidade das pessoas que mantêm-se nesses relacionamentos. Fazer um grupo ilícito, com programas ilícitos, sem autorização, num perfil de uma pessoa, que é minha mãe, verdade, né? Que jamais eu posso ter
todas as diferenças com a minha mãe. Mas a minha mãe jamais quer meu mal. Uma mãe jamais quer um mal de um filho ou de uma filha. É verdade. E se minha mãe sempre me apoiou em todos os sentidos em relação à minha liberdade de me separar, a minha liberdade de ter meu apartamento, de trabalhar, de pagar minhas contas, sempre me apoiou, verdade, né? Então, assim, isso é constrangedor para qualquer ser humano, né? E principalmente ser humanos, pessoas que têm filhos, né? A minha filha é de 4 patas, ela não entende, de verdade. Ela não entende, ainda bem, porque se ela entendesse, eu ia ter vergonha dela, né? Nessa situação de jogos de amor. E minha médica, os meus médicos, quando eu dava toquinho, era na hora. Na hora, né? Então, assim, tá aí, né, a exposição. Então, quem procura gosta desse tipo de situação, costurar relacionamento, fazer, né, como meus médicos descobriram lá atrás, no Recife, na época do Recife, terapia de casal sem autorização, sem meu consentimento, coisas dos coaches. Então vamos lá. Eu quero aqui, vou começar a denunciar de verdade Danilo, Croácia, Natália Silva, né? Foi minha terapeuta. Andrea Zek, a japonesa. Eu não tenho o nome do Leonardo, mas os meus médicos têm. Eu espero que seja isso tudo. Quem tá falando hoje sou eu. Leandro Guimarães, que Matheus Biondi, que foram as pessoas que me levaram para esse circo, verdade. Né? Ontem eu já denunciei algumas pessoas. Eu vou falar aqui de São Paulo, dos meus trabalhos. Robson, que foi um antigo meu superior da Évora, da Janaína eu já falei ontem. É verdade, o circo de 2023. Camila, verdade, uma colaboradora, me ofendeu muito, eu tive que gravar áudios, eu gravei. A Alana, do meu lado, presenciou, né? Eu pedi pra você ser mandada embora várias vezes e você não foi. Eu te odeio, você não presta, você não vale nada. Eu acabo mesmo com ela, né? Falta de respeito. Nem a Natália chegou a esse ponto da Évora, que ela chegou, é verdade. Denuncio o Pedro, na época da Lelo. Ele é pai de família, eu também sou mãe de família. Quando eu saí da Lelo, eu usei um limite de cheque especial do Bradesco. É verdade. Eu não consegui pagar, eu fiz acordo. Quando eu entrei na DP Assessoria, eu tive que sair da DP. Paguei uma parcela por causa dessas situações, né? Que veio a dona Isabel, também eu falo de alto e bom som. Verdade. Tá aí a Verônica, tá aí as pessoas da DP Assessoria, tá denunciada. Verdade. Né? Então, assim, são mulheres para aprender a não se mexer, não misturar profissionalismo com vida pessoal. Não tragam esse tipo de situação constrangedora no meu trabalho. Eu vou mencionar, eu vou falar o Pedro, ele é pai de família, mas eu sou mãe de família. Né? Então, assim, ele brincou com o meu psicológico, ele brincou com o meu profissionalismo, forjando verdade. Não sei quanto que ele ganhou, não me interessa. Né? Na época que a Adriana saiu de férias, é verdade, ele tava bem, assim, faltava, chegava tarde, porque meu filho tá doente, porque meu filho, não sei o quê. A Adriana, ela sentou, eu tenho um pouco de mágoa com a Adriana, mas foi passando com o tempo, né? Mas a Adriana, ela sentou comigo, ela me ensinou muita coisa na Lelo, é verdade, né? E depois que ela entrou de férias, quando ela voltou, que ela não me viu mais lá, ela ficou espantada, né? Por quê? Porque o Pedro, ele fez uma armação, eu não sei quanto que o Pedro ganhou, também não me interessa, mas é o que eu falo, ele tem qualificação profissional, ele é o the best, então ele pode chegar ao topo, mas para ele chegar ao topo, ele não precisa derrubar as pessoas, ele não precisa passar por cima de ninguém, então tá denunciado sim. Eu espero que essas pessoas que eu mencionei o nome ontem e hoje, a justiça brasileira realmente acate, porque assim, isso foi um abuso emocional dentro de uma empresa muito séria, a Lelo Condomínios. É verdade, isso não tá no livro, né? Porque eu já tinha encerrado em novembro. Então, assim, onde já se viu um cara forjar um sistema de uma empresa, mostrar para uma superiora que eu não fazia absolutamente nada, eu ali, ó, com a minha parte no meu notebook todo atualizado o sistema, todas as ligações que eu fazia todos os dias, ele vir falar que eu não trabalhava na minha frente, na frente da minha superiora, para eu ser dispensada. Foi muito sério. Então, se ele é pai de família, eu sou mãe de família. Se ele paga aluguel, se ele tem conta para pagar, eu também tenho. E eu tô cheia de dívida por causa dessa brincadeira. É verdade, porque eu fiz meus acordos.
Exatamente. Eu fiz meus acordos e eu não consigo parar emprego desde que eu saí da Évora em 2023, em novembro. Né? A gente está falando quase 2 anos. É muito grave. Essas pessoas, elas pensam na vida do próximo? Não. Essas pessoas do Recife, elas pensaram na minha vida, eu afastada da minha mãe, longe da minha mãe, grávida, entrando dentro de uma delegacia de polícia. É verdade. Com uma clonagem de aparelho celular. Você acha que eu vou ter respeito por essas pessoas? Ameaçada de morte, eu e um bichinho de estimação, com uma clonagem e uma exposição na cidade? Eu vou ter respeito por esses coachings? Por essas pessoas que me levaram lá, junto com esses coachings, que pegaram meu telefone e clonaram? Não. Eu não tenho respeito porque eles não tiveram respeito por mim. Eu vou ter respeito por essas pessoas que me expuseram aqui na cidade de São Paulo a chegar a ponto de eu ser ameaçada de morte, a Lara ser ameaçada de morte, o rapaz que eu amo ser ameaçado de morte, eu gritar, pegar, fazer um boletim de ocorrência, ter que expor num canal, verdade, pedir justiça, trazer um ex-marido, trazer essa galera do Recife, trazer uma mulher como uma Silvia, verdade, como uma Janaína, que me prejudicou pra caramba dentro dos meus ambientes de trabalho. Essas pessoas têm meu respeito? Não. Porque elas pensaram na minha vida? Não. Elas pensaram na vida delas. A minha vida não importava, da Lara não importava, de ninguém importava, importa delas. Então é isso, tá aí feito as denúncias de hoje. Eu espero que a vida comece a funcionar, porque não dá mais não, galera. Verdade, o livro tá escrito e vocês não vão mudar. Nem eu. Um beijo, amor, amores, se cuidem. O mar, eu preciso ver o mar em 2025, porque fazem 2 anos que eu não vejo uma água do mar, não vejo uma areia do mar, sabe? Verdade.